Hoje conheceremos mais a respeito do projeto Conexão Água, resultado de parceria entre a Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal, o Conselho Nacional do Ministério Público e a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, com o apoio de outros parceiros. Neste bate-papo, no episódio 14 da série 3, A Saúde dos Recursos Hídricos Brasileiros em Pauta, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc, recebemos como convidada a Procuradora Regional da República da Terceira Região, Sandra Akemi Shimada Kishi, mestre em Direito Ambiental pela Universidade Metodista de Piracicaba, gerente da iniciativa Conexão Água, da 4ª CCR do Ministério Público Federal desde 2016, coordenadora de ensino do Ministério Público Federal na Escola Superior do Ministério Público da União e que também é vice-presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, ABRAMPA. Doutora Sandra, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc, nessa série que trata dos recursos hídricos brasileiros. Pergunta, que eu vou me dirigir à senhora agora é quais são as principais, iniciativas do projeto Conexão Água do Ministério Público Federal. Obrigada, Sucena. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade desse canal de comunicação direto com a sociedade, nesse trabalho que você faz tão bem, Sucena. Muito obrigada. Bom, o projeto Conexão Água, se me permite explicar aqui em linhas gerais, é um projeto estratégico finalístico do Ministério Público Federal, apoiado pela nossa 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, que trabalha com a matéria de meio ambiente e patrimônio cultural. Tudo vem dessa raiz, né? O Ministério Público Federal é uma das unidades do Ministério Público da União, tá? Nós somos aproximadamente mais de cerca de 1.200 membros, né, só no Ministério Público Federal, tá? E eu trabalho em São Paulo, na PRR3, e atuo pela 4ª Câmara nesse projeto que é pautado no planejamento estratégico, que dura por todo um decênio, ou seja, 10 anos, né, com certos objetivos, pautado assim em determinadas visões, né, e sempre assim tendo em mente a nossa missão, que é promover justiça, né? Mas como promover justiça ambiental e justiça social, né, com bem-estar de todos, a partir dos valores que o Ministério Público Federal valoriza, né, como, por exemplo, a nossa autonomia institucional, né, a gente não depende da orientação ou de programas e políticas de ato de governo ou seja, de poder executivos, tá? Nós temos total independência funcional e nós temos uma unidade que visa a efetividade. Essa nossa unidade institucional, ela tem por base, né, sempre seguir a dignidade da justiça social para todos. E isso, pelo olhar do Conexão Água, só se consegue fazer se for a busca de uma justiça por afetividade. Vou explicar o que é isso. Significa que ao longo da jornada, para cumprir a nossa missão por justiça social, justiça socioambiental e justiça ambiental, a gente precisa desenvolver a estratégia baseada no princípio de dependência funcional e unidade, não como um agente político, mas sim como aquele que vai trabalhar com uma imunidade suficiente para poder, com muita estratégia, desembaraçar tramas de um emaranhado de atores para realizar para realizar bem uma determinada gestão, né, e chegar numa finalidade comum. Então, nós chamamos isso de Ministério Público Resolutivo.
né, que é aquele que vai avançar numa atuação preventiva, eminentemente, extrajudicial, quase sempre, né, mas não exclui, e sempre não exclui a via judicial, e sempre numa atuação proativa, que vai valorizar esse planejamento conjunto estratégico, vai trabalhar muito forte com metodologias de negociação e de articulação com todos os setores da sociedade, olhando muito objetivamente para boas práticas e como desenvolver toda essa articulação, desembaraçando aquela trama que normalmente é muito difícil, né? Porque para atingir, por exemplo, a sustentabilidade, né, nos financiamentos, na área de educação ambiental, por exemplo, né, com quem o Ministério Público e todas as partes envolvidas precisam conversar e agregar esforços, né? Para, por exemplo, conseguirmos uma efetiva conformidade, né, com as normas e evitando riscos, né, com quem nós precisamos caminhar. Por isso que eu digo justiça por afetividade para ser efetivo. E tudo isso envolve a necessidade de conformar governanças colaborativas que nós dividimos por temas, né? Enfim, chamando, congregando todos os agentes sociais, né, inclusive do setor empresarial, público e privado, né, para os temas, né, de meio ambiente, mudanças climáticas, acesso à água segura, né, e todos esses temas da ordem do dia, Sucena. E como nossos principais produtos, eu só vou citar dois, são inúmeros, tá? Mas a própria formação das redes de governança colaborativas, mas são principalmente dois, né? Um é uma campanha, que é a campanha Biomonitorando as Águas, que nós podemos adaptar para qualquer monitoramento de qualquer política pública, qualquer área, tá? E o outro produto, além dessa campanha, né, de biomonitoramento, de sócio-monitoramento ou de controle social, né, dos programas e políticas públicas, seria a ferramenta ou o instrumento de acesso à água de qualidade, né, através da ferramenta Água Boa de Beber, que permite o monitoramento social de qualquer um da sociedade sobre a qualidade da água disponibilizada para consumo humano. Tá? Ambas as ferramentas, né, e aplicativos foram que para muito além do que o mero aplicativo, né, eles são realmente instrumentos realizadores de direito e foram assim reconhecidos, inclusive internacionalmente, tendo colhido, né, prêmio do Fórum Mundial da Água e sendo que fomos convidados pela própria ONU para falar sobre eles no último encontro da Conferência das Águas em março de 2023. Doutora, tendo em vista toda a explicação que a senhora deu conceitual também, né, dos propósitos, né, eu gostaria que a senhora citasse exemplos, né, de aplicação, né, para as pessoas verem, né, poderem, né, visualizar depois, né, onde é que foi colocado em prática, quais foram, vamos dizer assim, os resultados finais ou parciais, né, dessa aplicação também. Muito obrigada pela pergunta, porque é a oportunidade de divulgar a nossa ferramenta, né, de monitoramento social, que é o Água Boa de Beber, agua.mpf.mp.br. Ela é um instrumento de monitoramento que qualquer um pode entrar, tá? Você mesmo, Sucena, do seu celular, agua.mpf.mpbr, tá? Você já, por exemplo, pode acompanhar a qualidade da água por ponto de coleta no município que você nasceu, Sucena, ou qualquer outro município de interesse em nível nacional. E a partir dessa ferramenta, nós desenvolvemos a aproximação
com os diversos setores para poder desenvolver políticas efetivas principalmente de uma melhor governança, né, corporativa, por exemplo, das empresas de saneamento, em relação à tratabilidade da água. Por exemplo, está muito em voga a questão do mercúrio na água, né, ou mesmo de outros componentes ou metais, componentes não, desculpe, de outros poluentes emergentes, né, na água, que são persistentes, né, e de difícil ou impossível quase tratabilidade. E normalmente esses mecanismos, né, os sistemas de tratabilidade são caros, muito caros. Então, como é que nós podemos customizar ou adequar uma tratabilidade fazendo a intercomunicação com a comunidade local para trazer a efetividade dessa tratabilidade a um baixo custo e de forma efetiva? Essas perguntas, elas são respondíveis através do uso da ferramenta Água Boa de Beber como ponto de partida. E também acaba sendo um ponto de chegada, porque ao final nós vamos poder estar monitorando se realmente aquele poluente persistente está ou não na água, está ou não presente, ou se foi realmente eliminado. Então, é um exemplo muito, muito prático, né, de como é que nós podemos usar o Água Boa de Beber, água.mpf.mpbr. E, doutora, tendo em vista, assim, como a senhora citou a questão do mercúrio, a gente tem esse problema na Amazônia, né, principalmente em terras indígenas, né, o garimpo ilegal, tudo mais, e ao mesmo tempo a gente tem um país que ainda se ressente de não ter tratamento, coleta e tratamento de esgoto praticamente em 50%, né? Como é que esses programas, né, e a senhora enquanto analisa, né, essa questão, o que é necessário haver, né? O que mudou? Tem um gap, né? O que está sendo necessário, né, a gente evoluir nessa questão, principalmente do esgoto? Obrigada, Sucena, pela questão. Ontem mesmo nós estávamos reunidos numa reunião técnica com diversos setores e gestores do Ministério da Saúde, CISÁGUA e CESAI, justamente para poder, como eu disse, né, desembaraçar essa questão e buscar alternativas e soluções, né, mais efetivas, né, e não tão a um alto custo, né, de tratabilidade. Então, nós discutimos a necessidade de, primeiro, trazer a questão da atualização dos dados, né, do CISÁGUA, para disponibilizar dados numa maior frequência de atualidade, né, das informações, justamente no Água Boa de Beber, conciliarmos ou integrarmos as plataformas dos agentes, dos ministérios envolvidos, né, não só o Ministério da Saúde, mas a Agência Nacional de Águas, do Ministério das Cidades, né, e de outras agências, para que, junto com o Água Boa de Beber, possamos compor melhor quais são os desafios e as prioridades que nós precisamos vencer no enfrentamento do mercúrio na Amazônia, né? Então, nós temos a tratabilidade, né, hoje, por exemplo, moderníssima, né, das nanobolhas, né, da ultrafiltração da água, né, por nanobolhas, que é uma técnica que é possível ser aplicada em comunidades, em pequenas estações de tratabilidade, numa comunidade local, se tiver o apoio, né, de todos os setores, né? E é um baixo custo. É um baixo custo, ela não requer equipamentos sofisticados para essa tratabilidade, mas é só um pequeno exemplo, porque
pode vir outros, nós podemos aproveitar os projetos e programas já existentes que utilizam outros mecanismos de tratabilidade, né? Porque no caso do mercúrio, nós temos que falar já em tratabilidade, né? Em como realmente eliminar, né, o que está acontecendo, e ao mesmo tempo trabalhar em políticas conservacionistas de prevenção da qualidade da água, com medidas de educação ambiental, conscientização, projetos de conservação dos mananciais nesses territórios tradicionais, demarcados ou não, porque não vai ser o fato de ser um território tradicional oficialmente constituído que nós vamos desconsiderar o acesso à água de qualidade para todos, como um princípio máximo da universalização do saneamento. E, doutora, a gente está chegando aos momentos finais, a nossa conversa está muito boa, né? Que renderia muito mais. Mas no contexto da emergência climática, eu gostaria que a senhora também posicionasse, porque a gente tem vivido várias situações assim drásticas de eventos extremos, né, relacionados também à questão dos recursos hídricos. Então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Ótimo. Ótimo, porque eu vou ousar aqui entrar em alternativas jurídicas, né, em questões jurídicas que atualmente nós estamos também desbravando, né, frentes de proteção a futuras gerações diante dos desastres, né, climáticos, através de uma atuação bastante convergente em nível de diálogos das cortes, né, tanto por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e as decisões são as mais avançadas no sentido da proteção territorial e da efetividade da segurança hídrica, né, quanto de outras cortes, né, como por exemplo, né, do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, que permitiu, inclusive, a jurisdição que foi solicitada por jovens, né, de Bangladesh e de outros países que não na própria Alemanha, né, Nepal, e esses jovens buscaram o direito, né, de terem melhores diretrizes e regras para a efetividade da diminuição das emissões, eles como vítimas, né, desde já, e muito mais no futuro, né? Então, o direito ele está sendo tentando acompanhar toda essa litigância, né, no ramo da litigância climática, né, todo esse caráter emergencial para poder praticar a justiça socioambiental, né? Mas tudo isso que eu estou aqui dizendo para vocês hoje assim, são temas, né, que demandariam horas e horas, dias, né, de conversa para poder explicar toda essa implementação na prática, né? Então, é o direito, a aproximação do direito e da sociedade, né, do direito e das comunidades vulnerabilizadas é muito importante, né? É o direito socioambiental na rua, né? Digamos assim, e isso é o que eu chamo de justiça por afetividade, como a gente começou essa nossa conversa hoje, Sucena. Bom, gratidão e muito obrigada, que a gente tenha um próximo diálogo, né, com mais informações a respeito desse tema que é emergente, né, para toda a sociedade. Obrigada, doutora. Obrigada a você, Sucena, pelo espaço, oportunidade, e um ótimo dia a todos. Saúdos, com um excelente dia a todos os humanos e não humanos, porque todos os seres vivos
merecem proteção e respeito. Obrigada.